subordinado ao tema Pinhel Ativo na promoção do sucesso educativo. Recordo que este congresso é uma organização conjunta do município de Pinhel, do agrupamento de escolas de Pinhel e da rede de bibliotecas escolares. Dito isto, avançamos de imediato para o quarto painel do congresso, o primeiro do dia de hoje, que tem como tema Recuperar para o sucesso escolar. Para esta abordagem temos connosco 4 profissionais da Universidade de Aveiro, David Oliveira, Maria José Loureiro, Paulo Fernandes e Filipe Moreira. A moderar as conversas vai estar o professor Manuel Costrelo, docente no agrupamento de escolas de Pinhel. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimento o diretor, o Agrupamento de Escolas de Pinhel, os Teresa, os fundadores, o congressista que vão estar com os padres seguintes e os fundadores, Cabe moderar então este quarto painel que tem como tema recriar o sucesso escolar. São oradores deste painel o Dr. David Oliveira, o Dr. Maria José Loureiro, o Dr. Paulo Fernandes e o Dr. Filipe Moreira, do Centro de Competências e da Universidade de Aveiro, e todos ligados à Universidade de Aveiro. Agradeço o presidente do painel e o convite para vir a esta reunião para participar deste congresso. Vou fazer uma breve apresentação particular dos oradores. Eles vão fazer, portanto, vão apresentar as suas comunicações em conjunto e depois no final teremos então o debate das questões que queiram colocar aos oradores presentes. Portanto, começo por apresentar a doutora Maria José Loureiro. É licenciada em ensino português e francês, é mestre em ciências da educação, especialidade de tecnologia educativa e doutorado em didática e learning, para além de educacionar as disciplinas de francês e português durante cerca de 20 anos nos ensinos básicos e secundários, exerceu funções de orientadora de francês nos estágios integrados nas universidades de Aveiro e Pinhel. É formadora de professores e de formadores na área TIC e integra grupos de investigação nacionais e internacionais neste período. Faz parte da comissão de revistas de especialidade e de comissões científicas de congressos nacionais e internacionais. É membro do Comitê Executivo do International Council of Media Educational Media. Atualmente desempenha funções de professor destacada no Centro de Competências TIC da equipa de recursos e tecnologias educativas da Direção de Educação da Universidade de Aveiro. O Dr. David Oliveira é licenciado em Informática, Ensino pela Universidade do Interior, é mestre em Comunicação Multimédia, ramo Multimédia Interativo pela Universidade de Aveiro, frequenta o programa doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro. Atualmente é docente do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e consultor na área das tecnologias web. Publica frequentemente no domínio da educação e tecnologia e participa ativamente em projetos nacionais, nomeadamente na utilização da programação e robótica no ensino. Atualmente, os seus interesses de investigação centram-se na utilização dos dispositivos móveis em contextos educativos do ensino superior. E a sua intervenção será sobre a realidade aumentada. Dr. Filipe Moreira, está à esquerda, é professor do primeiro e do segundo ciclo de ensino básico, com ampla experiência na participação e desenvolvimento de projetos na área deste tipo, nacionais e internacionais, principalmente relacionados com a introdução à programação. Destaca-se o projeto Academia de Código Júnior, que visa generalizar o ensino da programação em Portugal. O projeto Príncipe, que visa desenvolver aulas de programação em escolas públicas de São Tomé e Príncipe, e MyGo, que assim se diz, projeto que consiste no desenvolvimento de um robô educacional programado de forma tangível. Atualmente é doutorando em multimédia em educação na Universidade de Aveiro, onde desenvolve investigação na área da internet das coisas em educação. É também membro do Digital Media and Interaction Research Center e colaborador do Centro de Competência TIC da mesma universidade. E vai falar sobre a internet das coisas.
Por fim, o Dr. Paulo Fernandes é professor de ensino básico, mestre do ensino de artes visuais pela Universidade do Porto, é formador acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, tendo realizado dezenas de cursos de formação para professores nas áreas das artes visuais, expressão plástica e didáticas específicas de educação visual, com especial incidência sobre didática da imagem animada. É membro da Comissão Organizadora do Cine Anima, Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho. Durante o seu percurso profissional, desenvolveu com os seus alunos dezenas de projetos pedagógicos para a realização de filmes de animação em contextos formais e informais de aprendizagem, alguns deles premiados em festivais de especialidade. E vai fazer, portanto, uma comunicação no âmbito das narrativas digitais com o programa Crianças Primeiro, o cinema de animação, portanto, o ensino de animação no ensino básico. Dou a palavra aos oradores, creio que é a professora Maria José que iniciará a direção. Obrigado. Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite para estarmos aqui presentes hoje. Os nossos parabéns à organização deste evento. Pinhal está uma cidade muito bonita e é um prazer estar aqui. Nós preparámos o microfone possível. Acho que a minha voz se ouve. Para gravar. Peço desculpa, Pedro. Nós então tentámos articular o painel de forma a que houvesse um fio condutor entre todas as apresentações que vamos fazer. Por isso mesmo, a primeira pessoa a apresentar vai ser o Paulo, com o seu projeto Crianças Primeiro, um projeto relacionado com narrativas digitais. A seguir vamos ter o Filipe com a Internet das Coisas, mais relacionado com a programação. E depois temos o David, com a realidade aumentada. No final, eu vou falar de alguns projetos da Universidade de Aveiro, que estão em relação com todas estas realidades, e também projetos da ERTGE, que têm cabimento no âmbito destes contextos que vamos abordar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estarmos aqui. Paulo. Deixa-me só acrescentar uma coisa. No fim, eu vou então fazer uma espécie de súmula e vou apresentar alguns dos projetos. Espero estar à altura de fazer a súmula daquilo que os meus colegas vão dizer, porque todos eles eu conheço-os bem há bastante tempo, são excelentes comunicadores e são pessoas com investigação muito profunda nas áreas que vão abordar. Obrigada, meninos, por terem aceito vir comigo. Muito bom dia. Se sou um comunicador ou não, isso eu não sei, porque o nervos e a ansiedade de enfrentar uma plateia acaba sempre por nos atrapalhar um pouco. Vou fazer só aqui um parênteses, porque apesar de ter sido apresentado como membro da Universidade de Aveiro, eu não faço parte da Universidade de Aveiro, mas colaboro com o CCTIC da Universidade de Aveiro, com a doutora Maria José Loureiro, há já algum tempo, fazendo formações e participando em muitos eventos, apresentando este projeto, que apesar de ser um projeto que é construído não tendo como foco principal as narrativas digitais e a utilização das TIC no contexto de ensino-aprendizagem, portanto é um projeto que, como vocês vão perceber, é muito mais amplo, acaba por ter nas ferramentas digitais e na construção da narrativa digital um foco muito grande e, portanto, faz todo o sentido que ele seja aqui apresentado neste contexto. O projeto chama-se Crianças Primeiro, uma denominação assim um pouco até poética, porque trabalhamos com crianças do primeiro ciclo do ensino básico e porque de facto no ensino as crianças estão primeiro e, portanto, encontramos esta denominação, este nome para o projeto, que é um projeto que tem como finalidade a criação de filmes de animação em contexto educativo.
E apesar deste projeto ter iniciado em 2015, portanto, já lá vão 3 anos, a verdade é que ele assenta em princípios pedagógicos que agora estão na ordem do dia, em termos políticos, que é a gestão flexível do currículo, ou seja, o que nós pretendemos é que a criação de um filme de animação seja um motor que trabalha de uma forma transdisciplinar, que trabalha todas as áreas do currículo do primeiro ciclo, o português, a matemática, o estudo do meio e a área das expressões. Este programa teve a sua organização a partir do Festival de Cinema de Animação de Espinho, criou um serviço educativo com o objetivo de poder também trabalhar estas questões do cinema de animação nas escolas do primeiro ciclo de ensino básico, mas também do segundo e terceiro, embora este projeto que eu vou apresentar seja o primeiro, e tem o apoio institucional do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação, em particular uma parceria muito forte com o Plano Nacional de Cinema, e este apoio institucional deve-se ao facto de, nos 2 anos anteriores em que implementámos o projeto, tivemos uma mobilidade docente, foi-nos concedida uma mobilidade docente que nos permitiu desenvolver este trabalho ao longo de todo o ano. E, portanto, o apoio manifesta-se aí, mas também em toda a divulgação, em todo o apoio que foi possível por parte da doutora Elsa Mendes no Plano Nacional de Cinema. O objetivo, então, a missão, o objetivo geral é realizar os filmes de animação através de um projeto que se desenvolve ao longo do ano letivo, portanto, nós não chegamos lá num período de tempo muito curto, portanto, isto desenvolve-se com uma sessão por semana durante todo o ano letivo. Não funciona fora do currículo escolar, funciona dentro. Houve uma parceria com as escolas, de forma a que nós pudéssemos ir lá no horário curricular. Portanto, isto funciona como coadjuvação curricular. O formador vem à escola no horário letivo e trabalha também com os professores. Aliás, este projeto é acompanhado de um plano de formação de professores gratuito para os professores. E, portanto, assenta naquilo que hoje está em voga, está a ser discutido a nível de políticas educativas, que é a tal gestão flexível, que não é uma coisa nova. Portanto, nós já tivemos uma coisa parecida há 18 anos atrás, em 2001, também já houve uma tentativa. Depois, isto a gente sabe como funciona, por ciclos políticos, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, mas acaba sempre por ir buscar, não é? Recuperar e, de certo modo, dar-lhe um ar novo, implementando e corrigindo coisas que no passado possam não ter corrido tão bem. Mas este projeto assenta nem uma luva nisso, porque nós também acreditamos nessa forma de gerir um currículo, que não seja em gavetas, que seja um currículo que funcione como um todo, porque nós aprendemos como um todo, ligando todos os conhecimentos de todas as áreas. Não aprendemos por gavetas, por compartimentos. É um programa que, para além das preocupações educativas, tem também preocupações sociais. Está implementado em Espinho. Temos algumas escolas com alguns problemas sociais, e, portanto, acabamos por ir buscar e beber muito daquilo que é o contexto social para a realização dos filmes, com estratégias apelativas, motivadoras, e lá está a utilização das tecnologias de informação e comunicação. Aliás, este projeto só é possível porque na última década houve um avanço tecnológico, entrou pela escola um conjunto de ferramentas que nos permitem trabalhar o cinema de animação de uma forma imediata. Eu, quando comecei a trabalhar, eu não sou tão velho como isso, como podem ver, sou um rapaz novo, e, portanto, comecei a trabalhar há relativamente pouco tempo. Nessa altura, eu não tinha as ferramentas necessárias para fazer cinema de animação na sala de aula. Eu, neste momento, estou no ensino básico, no primeiro ciclo, mas eu iniciei a minha carreira como professor de Educação Visual e Tecnológica. E o cinema de animação sempre foi uma área que eu gostava de trabalhar nas aulas.
Só que não tinha acesso a webcams, nessa altura. Computador, tinha o meu em casa, portátil não tinha, não havia computadores na escola, portanto, para fazer cinema de animação na escola tinha que ter ferramentas dispendiosas, quer dizer, estamos a falar de câmaras, estamos a falar de mesas de mistura, estamos a falar de fitas, portanto, coisas que as escolas não estavam preparadas, custavam muito dinheiro, portanto, o que eu fazia era os princípios da animação, os brinquedos ópticos, coisas de material, portanto, não se chegaram a fazer filmes. E é com o aparecimento, com a massificação das tecnologias de informação e comunicação, com a entrada do plano tecnológico na escola, os computadores, com os webcams, com o software, que a coisa começou a ser possível dentro da sala de aula e imediata, quer dizer, a gente tirava meia dúzia de fotografias e começávamos a pôr uma garrafa a mexer. A animação, para quem possa não estar tão familiarizado, é assim que funciona. Tiramos fotografia a fotografia, quadro a quadro, com a posição, com o objeto numa posição diferente, se for um boneco, e mexendo, e depois é a junção dessas imagens todas ou uma cadência muito rápida, portanto, em cinema de animação fala-se em 24 frames, agora com HD isso altera-se, mas fala-se em 24 frames por segundo, quer dizer que precisas 24 fotografias para fazer 1 segundo de filme, e portanto, com as webcams, com os softwares que apareceram, torna-se possível fazer isso no imediato. E tirando fotografias e o miúdo começava a ver aquilo a mexer. E, portanto, era possível criar cinema de animação na sala de aula. Portanto, recuperando outra vez o Crianças Primeiro, ele assenta num trabalho de projeto, na didática da imagem animada, e vamos construindo as fases de desenvolvimento de um filme de animação. No trabalho de projeto, como eu já disse, tendo o Crianças Primeiro como a engrenagem que faz mover todo o currículo, e não, a finalidade não é ensinar os meninos a fazer cinema de animação, a finalidade é que o cinema de animação possa ser um motor para o desenvolvimento daquelas que são as aprendizagens que estão no currículo, e o Crianças Primeiro vai-lhe dar um sentido. Portanto, vai dar um sentido às aprendizagens. E a didática da imagem animada não é uma coisa nova, é uma coisa que já se faz em todo o mundo. A utilização do cinema de animação em contexto educativo é algo que encontramos em muitas associações, em muitos coletivos que trabalham com crianças. Em Portugal há bastantes, na Europa, no mundo, e basta uma pequena pesquisa na internet e encontramos imensas associações, imensos coletivos a trabalhar o cinema de animação com crianças e a testemunhar o potencial que aquilo tem em termos educativos. A forma como nós podemos pegar no cinema de animação, porque é logo à partida algo que as crianças gostam, não é? Porque as crianças vêm desenhos animados e, portanto, fascina, e pegar nesse fascínio, nesse elo inicial de ligação que eles têm, é bom. Portanto, é aquilo que a gente quer numa sala de aula, é que os alunos estejam motivados. Não é a motivação certa, digamos assim, no sentido em que eles não se interessam pelo cinema de animação imediatamente por os motivos que a gente quer, mas interessam-se, e pegarmos nesse entusiasmo para depois levarmos para a realização das aprendizagens que nós, professores, pretendemos. Esse é o objetivo. As fases são basicamente 4. Iniciamos com brinquedos ópticos, passamos para a construção do guião e do argumento, e aqui é escusado dizer que a língua portuguesa, que a própria dramatização das expressões tem um papel fundamental. A construção dos personagens dos cenários, aqui a parte da expressão plástica, e a captura de imagens. Curiosamente, é aqui na captura de imagens que a matemática tem um papel fundamental, porque de repente os meninos estão a fazer um cálculo mental, sabendo que precisam de ter, eu disse há pouco que no cinema fala-se em 24 imagens por segundo, nós trabalhamos a 12, porque repetimos a mesma 2 vezes, sem qualquer percepção no olho humano de que há ali uma quebra. E a dada altura, os miúdos estão a observar quantas fotografias é que já tiramos. Já tiramos
12. Então já temos um segundo. E depois começam a fazer contas. Já temos 2 segundos, já temos 3 segundos contando as fotografias. Faltam 2 para termos 3 segundos. Coisas deste género. Relembro, estamos no primeiro ciclo, meninos. Trabalhei com meninos do primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano. Este tipo de raciocínio no menino do primeiro ano e do segundo ano é um bom raciocínio, portanto, temos que contextualizar também. Então, os brinquedos ópticos, e aqui faço uma pequena provocação, já que estamos num congresso e num painel que trabalha a STIC, eu acho que só faz sentido trabalhar a STIC se percebermos o que está por trás da STIC. O que está por trás. Tenho que andar mais rápido a isso. Não queres que eu provoque? Pensei que ficaste assustada quando eu disse que ia provocar, mas vou provocar mesmo. Porque eu acho que só é possível trabalhar a STIC e a informática se percebermos o que está por trás. Isto é, se eu chego à sala de aula e trabalho no cinema de animação, tirando fotografias, e depois o software faz tudo, isto é, o software põe a imagem a mexer, o menino vai pensar que o computador faz tudo. Quer dizer, há quase como uma... Eu não queria aqui chamar magia, porque aqui não é magia, mas é quase como o computador permite tudo. Eu posso tirar uma fotografia a esta garrafa e depois digo ao computador, agora faz-la mexer. E o computador faz-la mexer. Ora, isso não é assim que acontece. É preciso programar, é preciso perceber o que é que acontece na realidade, programar para que o computador faça aquilo que acontece na realidade. E então, a primeira atividade que fazemos é analógica, não tem nada a ver com o digital. É pôr um desenho feito por eles a mexer à frente deles. Ou então fazer o zootrópico, que é o que vemos na imagem, que é criar um conjunto de imagens e pôr a imagem a mexer. E então a reação... Eu rapidamente deixo de ser o professor de cinema, com que me apresento praticamente na sala, e passo a ser o mágico. O mágico por causa destas coisas. Não há aqui nenhum interface, não há aqui nenhum média, né? Está a aparecer à frente deles, não é para o ecrã de televisão. Isto desconstrói a STIC, que é importante para depois voltarmos a construir e utilizá-las como ferramenta. Temos depois a fase da criação do argumento, aqui entra a língua portuguesa, em que eles trabalham o texto, em que eles dramatizam o texto, em que eles fazem trabalho de campo, por exemplo, fazendo uma visita de estudo e vendo a realidade para depois podermos levar para o nosso filme. E depois a transformação já para o filme, já fiz aqui uma montagem. Podemos perceber o resultado. São estranhos. Obrigado. O som está um bocado estranho, mas deu para perceber a forma como se trabalha a construção das personagens. E no fim, então, temos a captura de imagens, em que aqui trabalhamos como ferramenta a câmara digital, o computador, o software, e a autonomia está toda lá. Vamos ver aqui só um pequeno making-of que resume todo o processo. Neste filme trabalhamos os castros, que havia um castro lá na região, então utilizámos, era o quarto ano, utilizámos o que eles estavam a aprender no quarto ano dos castros e pegámos num exemplo concreto de um castro que havia na região. O senhor do museu foi lá explicar o que era o castro, como é que as pessoas viviam. Isto serviu de guião para a construção de um filme. O filme depois vai retratar um dia no castro. Na fase seguinte passámos à construção das personagens. Aqui
enfrentámos uma empreitada bem difícil, que foi construir em plasticina, que dá sempre uma graça muito... Plasticamente fica bonito, não é? Mas também tecnicamente é muito mais difícil. Isto temos aqui uma simulação. Portanto, retratámos a população que vivia no castro, é um castro pré-romano. Vai ser para construir as casas. O cenário, o cenário. E cá temos a captação de imagens. Portanto, cada movimentozinho pequeno corresponde a uma imagem. O trabalho autónomo está lá, uma verdadeira equipa de trabalho, como podem ver. Está uma turma do quarto ano. E o resultado final da cena que eu estava a gravar é este. Aqui não temos som, depois explicamos som também. Com um simples telemóvel, ir para a natureza, gravar o som dos passarinhos do vento e que aplicamos à montagem final. Lá está mais uma vez, explica o serviço de educação. E depois o projeto continuou com a exibição dos filmes. Durante o ano letivo, os 2 anos letivos, tivemos estes participantes. Fizemos formação de professores e ao longo dos 2 últimos anos letivos, não vou contar com este que agora termina, mas durante os últimos 2 anos letivos, 15, 16, 16, 17, fizemos a realização de 13 filmes que andam no circuito de festivais, alguns deles até a serem premiados. Tivemos semana passada um prémio no Festival de Vídeo Escolar de Aveiro, um primeiro prémio que nos deixou bastante contentes. E um destes filmes também foi premiado com o 2º lugar no concurso da GM. Conta-nos uma história, uma adaptação de um filme, e o concurso depois tem no seu regulamento os 3 minutos, e portanto fizemos uma adaptação do filme a esse tempo, conseguimos o 2º lugar e portanto este até dá aqui um mote depois para a discussão, não é? Que é a questão da narrativa digital, poder depois participar destes projetos nacionais que a doutora José Loureiro irá com certeza abordar. Muito obrigado pela vossa atenção. Passo imediato a palavra do Dr. Filipe Moreira para falar então da internet das coisas. Muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Quando me falaram para vir cá e falar sobre o sucesso escolar, eu fiquei um bocadinho assustado, né? Até porque o que é isso do sucesso escolar? Né? E essa também é um bocadinho a reflexão que pretendia fazer hoje e depois na parte do debate se possa até aprofundar um bocadinho mais. E quando pensei nesta apresentação, pensei na internet das coisas como mais um contributo para o sucesso escolar, ou principalmente para o sucesso dos alunos. Isto porque muitas vezes quando se apresenta uma nova tecnologia, um novo produto, não é? Uma nova plataforma, e às vezes quer vender a ideia, acaba por se apresentar como se aquilo fosse resolver todos os problemas da educação e de um momento para o outro atingíssemos aqui o sucesso pleno. E a verdade é que as coisas não são assim, como todos nós sabemos, e a maioria dos que cá estão são professores, sabemos que não é assim.
Até porque o mais importante do que a tecnologia é precisamente a técnica, porque se nós não tivermos a tecnologia serve-nos muito pouco, não é? E nós vemos isso até ao longo da história da humanidade. A verdade é que se nós hoje dessemos um telemóvel para um cidadão que viveu há 200 anos aqui em Pinhel, ele não fazia nada com um telemóvel, não é? E a verdade é essa, porque não tinha a técnica para dominar o telemóvel. E nas aulas também, mais importante do que a tecnologia é precisamente a técnica, e tenho tido alguns exemplos disso, nomeadamente num dos projetos em que estive envolvido, que foi de iniciação à programação de crianças no primeiro ciclo na Ilha do Príncipe, em que praticamente não há internet, eles não tinham computadores quando começaram com as aulas de programação e conseguiram fazer um projeto extraordinário em que conseguiram perceber como é que os computadores funcionam, né? Toda esta nova sociedade quase dos computadores e a importância que tem, e hoje já conseguem ter computadores, conseguiram arranjar computadores e conseguem ter ligação à internet, mas começaram primeiro pela técnica e só depois pela tecnologia. A agenda que eu proponho nesta apresentação é falar um bocadinho do que é isto da internet das coisas, que é algo que ainda é recente, é relativamente recente. Depois refletir um bocadinho sobre o sucesso escolar e a internet das coisas e o sucesso escolar, esta ligação que existe entre a internet das coisas e o sucesso. No fundo, o que é a internet das coisas? Quem está mais atento à área das tecnologias já está farto de ouvir falar de internet das coisas. É algo que todas as grandes empresas andam atrás e tentar desenvolver produtos relacionados com a internet das coisas. A verdade é que a internet das coisas já está nos nossos telemóveis, está nos nossos carros, está nos nossos eletrodomésticos, está lá em casa. E ainda na noite passada estive a aterrorizar a minha namorada porque ela chegou a casa, mais tarde, chegou por volta da meia-noite, queria acender as luzes de casa e as luzes não acendiam. E eu disse, acende a luz 3 vezes que isso vai dar. Ela não dava a luz e olha, bate palmas que agora vai dar. Ela batia palmas e eu digo, porquê? Porque eu estava a controlar a eletricidade lá em casa com o meu telemóvel. E era eu que acendia e apagava as luzes. Por imaginar quando as luzes começam a acender e a apagar o terror que foi para ela, mas sozinha em casa com 2 gatos, a ter as luzes a apagar e a acender sozinha. Claro que depois disse, olha, sou eu que estou com o telemóvel a controlar a eletricidade em casa. Mas as coisas, a verdade é que as coisas já estão neste nível, não é? E nós às vezes não temos bem a noção, mas as coisas já estão neste nível. Tem aqui 2 imagens. A imagem que está azul é retirada de um relatório que é produzido pela Gartner todos os anos. O relatório que este fala de 2016, mas está atualizado, não tem havido assim uma grande variação. Ali onde está a setinha vermelha está a apontar para onde está a internet das coisas, que é vista como uma tecnologia que ainda está em ascensão, ainda não está no pico. E o ponto mais alto é o pico, é aquele ponto em que estão as indústrias todas à procura, a falar disto, a comentar, a tentar criar produtos. Depois há ali um livro muito acentuado, que há uma certa... As pessoas percebem que afinal aquela tecnologia acaba por ser se calhar mais uma e não é aquela tecnologia revolucionária, ou que já não tem aquele interesse, não é? E depois começa outra vez a subir, começa-se a estabilizar e a ver realmente qual é que é a utilidade daquela tecnologia. Para terem uma noção, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram já estão na última parte, ou seja, já se percebeu qual é que é o impacto que realmente tem, a função que tem na sociedade, para que é que serve. Não é? Depois, o que está ali azul, aquele gráfico, uma linha azul, representa as pesquisas globais do mundo inteiro sobre Internet das Coisas. Quando se pesquisa Internet das Coisas, IoT, ou Internet of Things em inglês, Internet of Everything também, e vê-se que ali nos últimos anos, a partir de mais ou menos de 2014, começou a aumentar e garanto-vos que se este gráfico fosse atualizado hoje tinha aumentado ainda muito mais. E a maior parte das pesquisas são precisamente na Europa, principalmente na Europa Central e do Norte, Estados Unidos da América e alguns países da Ásia, ou seja, os países tecnologicamente mais desenvolvidos. Em 2014, o Der Müller, ou 2015, desculpem, disse que em 2014 havia cerca de quase 4 mil milhões de objetos ligados à internet. Se repararem ali no gráfico, entre 2016 e depois a perspectiva para 2016 e 2020, nós já ultrapassamos o número de objetos ligados à internet, que é maior do que o número de pessoas que existem no planeta. Ou seja, o ano passado passaram a existir mais objetos, mais coisas ligadas à internet do que pessoas que existem no planeta. E a população mundial também tem estado a aumentar. Mas o que é isto da internet das coisas? A verdade é que o termo, a primeira vez que se usou o termo internet das coisas foi em 1999, mas esta tecnologia, que não é uma tecnologia, é um sistema, mas chamemos de tecnologia para simplificar, foi já pensada por uma empresa norte-americana, a Xerox, nos anos 80.
Mas não havia a tecnologia, não havia a técnica para conseguir criar a internet das coisas. E só no final dos anos 90 começou a surgir, também com o alargamento da própria internet normal, a internet que nós utilizamos mais, internet dos computadores, no fundo, podemos chamar assim, que se começou a usar esta terminologia. Não propriamente para aquilo que é hoje a internet das coisas, porque uma terminologia exata também ainda não existe, mas para simplificar, a internet das coisas é como um conjunto de coisas, e aqui as coisas de uma perspectiva aristoteliana, em que as coisas não são só objetos físicos, podem ser plantas, podem ser animais, podem ser pessoas, que incorporam eletrónica, software, sensores e conectividade de rede, que permite coletar e partilhar dados, ou que permite também a mim comunicar com essas coisas, como foi o caso dos eletrodomésticos e das lâmpadas lá em casa. Não era eles que estavam a mandar dados para mim, mas era eu que estava a comunicar com eles e a atualizar a minha casa. E provavelmente os gatos também. No próximo slide é um vídeo que foi criado pela Microsoft, que simplifica aqui também o tema internet das coisas. Não vale a pena. E agora vocês devem estar a pensar o que é este lunático, não é? Que é levar a internet das coisas para a escola, não é? Que contributo é que a internet das coisas poderá trazer para a escola? Mas antes de eu expor aquilo que eu penso que é o contributo que a internet das coisas pode trazer para o sucesso escolar, importa refletir sobre o que é o sucesso escolar. E se nós refletíssemos aqui 10 segundos cada um, e cada um apresentasse depois a sua ideia, se calhar iam haver, eu não sei quantas pessoas estarão aqui, mas se calhar 50 ou 70 respostas diferentes do que é o sucesso escolar. E nós muitas das vezes, até por uma questão de legislação, de impacto, de contabilística, não é? Porque as notas conta para o ranking das escolas, conta para o ranking até para o professor, conta para os alunos entrarem na universidade, conta para o aluno ficar bem visto, conta para os pais do aluno ficarem bem visto, porque o filho até tem boas notas, não é? E depois criámos aqui uma dicotomia entre o sucesso escolar e o sucesso dos alunos, que se calhar são coisas totalmente diferentes. Não é? Porque eu se refletir um bocadinho no que foi no ensino secundário, eu vejo os alunos que eram os alunos que tinham melhores notas e que hoje não são os alunos que têm melhor sucesso ou mais sucesso na vida. Não são aquelas pessoas que hoje são os mais felizes. Porque tiveram uma pressão enorme das notas. Depois, na realidade, refletiu-se muito pouco. Todos nós já passámos pela experiência de estudar imenso para um exame, tirarmos uma nota excelente no exame e 3 dias depois, se nos apresentarem exatamente o mesmo exercício, sermos incapazes de o resolver. Trabalhamos para as notas e não trabalhamos para o sucesso. Aqui uma perspectiva muito resumida, não é? Eu, primeiro, aqui uma perspectiva até pessoal e das leituras que tenho feito, não é? Interpreto o sucesso escolar como uma promoção da integração dos aprendentes, sejam eles adultos, crianças, jovens, na sociedade, dando-lhes ferramentas para que possam alcançar os seus sonhos, não é? Possam alcançar o sucesso pleno. Não possam entrar, não seja só para entrar na universidade e que depois da universidade consigam ter uma bolsa e depois andam ali a caça da nota. Porque eu costumo dizer, e não é ser aqui arrogante, nem se estiver a ser, peço desculpa por ser, mas se me derem um colégio ou uma escola para as mãos, ou até uma turma, e se me disserem assim, olha, eu quero que a média desta escola seja esta, ou que haja uma subida de notas, e eu garanto-vos que em menos de 2 anos letivos aquela escola ou aquela turma vai subir as notas. Porque toda a gente sabe, quem tem uma turma, que é muito fácil subir e descer as notas dos alunos. Basta eles dar testes mais fáceis, ou então digo, olha, o teste vai ser isto,
vamos trabalhar, vamos fazer exercícios aqui à procura até vocês estarem aqui aptos a fazer estes exercícios. Eu ainda atrasado estive num colégio e garanto que é um dos melhores colégios de Portugal, pela pedagogia toda que tem, pelos docentes que tem, pela atividade que tem. E um docente de xadrez apresentou-lhes um exercício aos alunos de quarto ano extremamente simples, e os alunos foram incapazes de resolver o problema e disseram a ele: não, professor, isto é um exercício para adultos, isto não é para nós. O exercício era extremamente simples. Era um exercício sobre conteúdos que eles estavam a aprender em xadrez e matemática, mas eles foram incapazes de resolver porque a perspectiva que estava no exercício era diferente daquela perspectiva que eles têm nas aulas. Lhes é dada nas aulas. E eles não foram capazes de desconstruir o problema, não tiveram capacidade mental, não é? A plasticidade mental que nos é exigida em todos os dias para resolver os problemas, eles não foram capazes de a ter. Aqui no sucesso escolar também visto numa perspectiva de trabalhar para as competências, não é? As competências também no dia a dia, e que é muito assente nos conhecimentos, e este é o foco principal que tem sido dado em praticamente todas as sociedades. Nós corremos atrás do PISA, e eu conheço muitos professores finlandeses, até de escolas de verão que temos feito, e eles abominam os testes de PISA, porque eles dizem que PISA está a destruir o sistema educativo. Começam a trabalhar para as notas, para manter o nível, para se manterem no topo, então começam a trabalhar para as notas. E o sucesso escolar não pode ser visto só pelas notas, tem de ser visto pelos conhecimentos científicos, que não há dúvida nenhuma que são extremamente importantes, mas também pelas capacidades e pelas próprias atitudes. Porque senão, corremos o risco de estar a criar jovens com muitos conhecimentos científicos, o que não é verdade, porque sabemos que não é verdade, e que depois estão formatados todos para o mesmo, são incapazes de resolver um problema de forma individual. E daí esta crítica que eu ponho aqui, com esta imagem do filme da cidade dos Malditos. Não sei se já viram, um filme dos anos 90, em que as crianças agem todas de forma mecanizada. Também era uma crítica à sociedade da altura de alguns países, não é? Mas aqui trazê-la também para aquilo que é visto muitas vezes como um sucesso escolar. O que nós devemos dar é capacidades, mostrar-lhes o mundo real para que eles possam alcançar os seus sonhos, possam ter o sucesso. Então, a internet das coisas e o sucesso escolar. A internet das coisas é vista e começa a ser muito estudada no âmbito até escolar como por ter a capacidade de minimizar as barreiras do mundo físico, e já vamos ver a seguir como, por disponibilizar informação contextualizada e permanentemente atualizada aos alunos, por facilitar o acesso, por exemplo, a laboratórios online. Através da internet das coisas consigo estar a trabalhar com os laboratórios mais avançados das universidades e do mundo. Cá em Portugal consigo estar a trabalhar com laboratórios que estão nos Estados Unidos, no Reino Unido. Aproxima a realidade sociotecnológica dos alunos, e esta tem sido uma falha. Há muitos projetos cá em Portugal também que tentam isto, por exemplo, estou a lembrar do Apps for Good, né, que tenta aproximar os alunos daquilo que é a realidade sociotecnológica do momento. Mas em muitas escolas, e tenho andado também por muitas escolas, e não se tem verificado isso. Nós continuamos, lá está, a seguir o currículo, não é? E depois descobrimos que as crianças de hoje, se calhar, elas continuam a ser crianças, se calhar não são as mesmas crianças que nós tínhamos há 20 e há 30 anos nas escolas, não é? E permite também, aquele que é quase também um chavão, que é ter o aluno como o centro do seu próprio desenvolvimento. Porquê? Porque a internet das coisas permite criar ambientes de hipersituação, em que eu, estando com o meu telemóvel, consigo ter e estar a receber constantemente informação do meio que está à volta, porque hoje existem imensos sensores, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e consigo estar a receber, por exemplo, estão a lembrar das questões de estudo do meio, estamos a estudar a migração dos animais. E geralmente falamos de uma perspectiva teórica, mostramos umas fotografias das andorinhas ou das cegonhas que até parece que estão a deixar de migrar, que em água elas já não migram, devido às alterações climatéricas, mas não nos mostramos o percurso real que eles fazem, não é? Hoje, com a internet das coisas e com um telemóvel, um computador, eu consigo seguir em tempo real a migração dos animais, saber quanto tempo é que eles moram, onde é que estiveram, o que é que estiveram mais ou menos a fazer em alguns dos pontos, e é um dos exemplos que tenho a seguir, e como nós não temos muito tempo, vou só mostrar algumas imagens e alguns estão mesmo nos sites, porque isto tem links ativos. O percurso que ali está é a migração de uma tartaruga, que está a ser monitorizada em tempo real e que qualquer pessoa com acesso à internet consegue monitorizar a tartaruga, saber onde é que ela está e prever para onde é que ela vai. Esta imagem, temos a monitorização em tempo real de todos os barcos que estão na costa portuguesa. Este site tem também a monitorização em tempo real do mundo inteiro, ou seja, todos os barcos que estejam registados. Claro que os barcos ilegais não aparecem aqui no site, não barcos muito pequenos, mas os barcos médios que estejam legalizados
aparecem neste slide, aparece também a descrição do barco, qual é que é a rota, que tipo de mercadorias, que tipo de atividade é que tem. Neste temos os aviões, aqui eu consigo saber o nome do avião, a empresa, consigo saber tudo, também em tempo real. Isso mesmo o avião a mexer. Aqui tenho o clima do mundo inteiro em tempo real. Esta se calhar podemos mostrar porque dá até para... Consegue ver? Aqui está mostrado no Brasil, mas está em tempo real, constantemente a ser atualizado a 1 minuto mesmo. No slide seguinte, também é utilizado em tempo real os sismos todos que estão a ocorrer no planeta. Porque como nós relacionamos, e eu sou também professor de Ciências Naturais, a questão dos sismos, a ideia que eu fiquei toda a vida é que havia 1 ou 2 sismos no planeta. E quando um vulcão estivesse a entrar em erupção, havia mais meia dúzia deles ali naqueles dias e acabou. E não é assim, todos os dias há sismos, todas as horas estão a ocorrer sismos, a Terra está ativa, não é? Está-se a mexer e há sempre sismos. Nós com este site conseguimos mostrar aos alunos que que a Terra tem realmente atividade e é em tempo real. Eu peço desculpa de não estar a mostrar isto no site, mas também o tempo está a acabar, não é? Neste slide tem um exemplo de como é que se pode criar um dispositivo de internet das coisas para ter na sala de aula. E eu tenho ali um, só que a plataforma foi abaixo e não dá para mostrar. Foi feito com Arduino, tudo open source. As pessoas de tecnologia todos conhecem o material Arduino. É tudo open source, é extremamente barato de fazer um dispositivo que me permita ler, por exemplo, a temperatura, a umidade do ar, o pH do solo, a umidade do solo, até a própria atividade sismológica, a pressão do ar, a luminosidade. Há plataformas também, elas open source, que nos permitem trabalhar e mostrar os dados já com gráficos. No slide a seguir tem uma dessas plataformas que é a ThinkSport, que mostra em gráficos também em tempo real, constantemente atualizados em tempo real. Há aqui ainda muito por onde se explorar a internet das coisas na educação, até para a promoção do sucesso. Agora falta é compilar isto e torná-los de uma forma sistematizada para que possa ser utilizado de uma forma mais simples pelos professores. A verdade é que há editoras e há empresas cá em Portugal que já o estão a fazer e vamos assistir muito brevemente, há alguns exemplos já muito concretos, mas vamos assistir muito brevemente à passagem dos e-books, muita gente já usa os e-books nas escolas, à passagem dos e-books para os smartbooks. Os próprios livros digitais vão estar a ser constantemente atualizados em tempo real, vão ter já incorporadas estas informações que nós mostramos nestes sites, dos sismos em tempo real, a meteorologia em tempo real, a migração dos animais em tempo real, e não estamos longe disso. E para terminar, agradecer e deixar aqui um marinheiro, não é, que está na cesta do gavião e está sempre a ver mais longe, e cabe-nos a nós, enquanto educadores, também vermos sempre o futuro e trabalhar para o futuro, não é? Tentar ver sempre o mais longe possível. Obrigado. Obrigado. Passo então ao Dr. David Oliveira para apresentar a realidade aumentada. Bem, antes de mais, bom dia. Vou começar também por agradecer o convite e agradecer aqui à organização e dizer que este tipo de iniciativas são bastante úteis para as localidades mais distantes, quer do litoral, quer dos centros de decisão, por isso acho que é uma iniciativa excelente, porque eu tenho visto em termos de questões, mas acho que devem continuar. Eu hoje vou falar um bocadinho desta nova tecnologia, que também já não é assim tão nova como isso, como disse o Filipe, e há muitas coisas que ele disse que eu vou reforçar aqui na minha apresentação. Vou falar um bocadinho de realidade aumentada, já todos ouviram falar da realidade aumentada. É uma tecnologia que está a começar a estar muito em voga, muito na moda, e quanto a mim vai ser uma next big thing, ou seja, vai ser uma coisa muito importante, nomeadamente em contextos escolares nos próximos anos. Então vou falar de algumas tecnologias, uma apresentação um bocadinho mais técnica numa parte inicial, e depois vou tentar fazer uma ponte para a educação e para as suas potencialidades na educação. E depois deixar algumas ideias também para a discussão, como fizeram os meus colegas. Então, o que é a realidade aumentada? Como é que podemos caracterizar a realidade aumentada?
É uma tecnologia então que permite que imagens virtuais se sobreponham ao mundo real. Okay? Um dos principais autores que estuda estas coisas e que estudou estas coisas, que é o Azuma, diz que esses objetos virtuais e reais devem coexistir no mesmo espaço, perfeitamente mesclados. Ou seja, o utilizador tem que tentar não perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre o mundo virtual e o mundo real. Aqui tenho um exemplo do Milgram, para distinguir um bocadinho do que é a realidade aumentada do ambiente virtual, da realidade virtual. Ou seja, nós de um lado temos o ambiente real, okay, o mundo real, do outro lado temos o ambiente virtual e aqui pelo meio temos a realidade aumentada e a virtualidade aumentada. Vamos falar um bocadinho hoje mais sobre a realidade aumentada e as suas tecnologias. Existem basicamente duas formas principais deste tipo de tecnologia. Uma que é baseada em sinais como o sinal GPS, ou seja, em que eu pego no meu dispositivo e chego a um determinado sítio, utilizando a tecnologia GPS, e ele vai-me disputando informações sobre aquele sítio, informações contextuais. Por exemplo, poderia chegar a Pinhel, chegava ali ao centro e aparecia-me um vídeo como é que Pinhel era antigamente, ou apontava no meu telemóvel e aparecia-me algo como é que era aquela rua antigamente, que eu acho que são sempre situações muito engraçadas depois para as pessoas poderem ver o ambiente real e o ambiente virtual. E depois existe uma outra forma, que é um bocadinho mais comum, que é baseada em marcadores. Okay? Ou seja, em que eu tenho que ter um marcador para disputar esse tal conteúdo, seja ele qual for. Estas tecnologias, eu dividi isto aqui em hardware, na câmara, que é uma coisa muito importante, e depois no software. Estas tecnologias têm crescido muito nos últimos anos, como todos nós já percebemos, e isto deve-se principalmente, e como disse também aqui o Filipe na comunicação anterior, à evolução dos dispositivos, nomeadamente dos dispositivos móveis. O que é necessário tipicamente para que isto aconteça? É necessário um dispositivo móvel, normalmente um smartphone ou um tablet, okay, que tenha uma câmara e que tenha capacidade de processamento suficiente para processar, passa a redundância, coisas como objetos 3D que exigem grande capacidade de processamento. Nestes últimos anos, esta capacidade, nomeadamente nos smartphones, se nós pegarmos num telefone de hoje em dia, nós temos uma capacidade de processamento semelhante a um computador que tinha aqui há 4 ou 5 anos atrás, não estou a falar de há 20 anos, 4 ou 5 anos atrás. A Apple deu um salto muito grande nestas questões, porque integrou na última versão do seu sistema operativo e num dos últimos dispositivos que lançaram, apesar de todas as críticas, integrou nativamente estas questões da realidade aumentada nos próprios dispositivos. Ou seja, é possível, por exemplo, toda a gente conhece os emojis, é possível na última versão do sistema operativo da Apple, nós estamos, eu estava a mostrar a Zé ontem, nós estamos a animar em tempo real o que eles chamam os animojis com as nossas expressões faciais, ou seja, ele detecta a cara a 100% e aquilo funciona muito bem. Inclusive, o desbloqueio do telefone é feito através, eu aponto o telefone para a cara. O telefone já não tem, nem este aqui é com as versões digitais, na última versão é através do reconhecimento facial. Ou seja, estas tecnologias estão a evoluir muito, nomeadamente, falei um bocadinho aqui da Apple, mas as outras marcas estão também a investir nestas tecnologias e será uma coisa muito importante. Em relação à câmara, a câmara é muito importante, pois vai permitir, então, através da câmara que nós vamos permitir a visualização do tal elemento virtual no mundo real. Okay? E depois temos uma outra coisa muito importante que são os marcadores. Okay? Os marcadores podem ser qualquer coisa. Tipicamente, um marcador pode ser um QR Code, pode ser uma imagem. É necessário que eles sejam distintos e isto é feito através de processos automáticos. Okay? Ou seja, a câmara vai reconhecer, através do software, um determinado marcador que depois descoleta um conteúdo qualquer, seja ele um vídeo, uma imagem, um objeto 3D animado ou não animado, etc. Por isso os marcadores são muito importantes. Depois temos aqui a camada de software e começam a aparecer muitas aplicações e muitas tecnologias. Okay? A questão do lado de cá são tecnologias mais voltadas para a malta da programação, okay? Que são toolkits que permitem então conjugar todas estas tecnologias. Um dos principais é o AR Toolkit, depois existem ali algumas variações. E depois do outro lado existem aplicações que começam a ser muito comuns até para qualquer utilizador,
poder fazer coisas com realidade aumentada. Está ali uma que se chama Orasma, que é muito conhecida aqui apenas nos contextos de educação, que neste momento chama-se HP Reveal, okay? Penso que tenha sido comprada pela HP, e que permite, em pouco tempo e com poucos recursos, que qualquer pessoa consiga desenvolver uma aplicação de realidade aumentada e desafios a experimentarem, porque é relativamente fácil e tem resultados muito bons. Estas coisas da realidade aumentada estão a surgir agora, mas não são assim tão recentes como isso. Ou seja, se nós pegarmos para as consolas que os nossos filhos e que os nossos miúdos têm lá em casa, isto já existe, estas tecnologias já existem há alguns anos. Okay? Eu trouxe aqui 3 exemplos que são bastante conhecidos. Okay? A da Sony, a PlayStation Move, em que basicamente existe um stickzinho que tem uma lâmpadazinha na ponta e é através dessa lâmpada que é reconhecido o movimento durante o jogo. Eu não vou alargar aqui muito em descrições muito técnicas sobre isto, eu só trouxe isto mesmo para mostrar que estas tecnologias já estão a ser usadas há algum tempo. Temos esta da Nintendo, que é o Emote, okay? Que nós temos acelerómetros e giroscópios e depois temos uma barzinha em cima da televisão que nos permite detectar, inclusive é 2 mãos. Quem já experimentou aquilo na altura foi uma coisa espetacular, neste momento já está a adquirir um bocadinho. Temos aqui a da Microsoft, o Kinect, que é muito utilizado em contextos de investigação, okay, que permite fazer coisas espetaculares. Basicamente, ele tem um sensor com câmaras e com uma data de sensores e que permite fazer coisas espetaculares, como, por exemplo, animar um objeto 3D em tempo real, através da interligação com outros softwares 3D, por exemplo. Este é muito, como eu disse, é muito usado em termos de investigação e eu vi projetos espetaculares com Kinect, por exemplo, para idosos, ok? Ou seja, para fazer fisioterapia em idosos, tentando explicar isto um bocadinho melhor, o Kinect dava instruções no ecrã como é que os idosos deviam fazer os movimentos com os braços. Achei esse projeto extremamente interessante e em termos de investigação o Kinect é muito usado. Tenho aqui também agora uma espécie de classificação das aplicações e indo agora um bocadinho também para os contextos de educação. Depois vou deixar os exemplos aqui para a Maria José, que ela vai dar aqui um bocadinho que são feitos lá em casa. Mas existem principalmente 4 categorias, ok? A questão dos livros de realidade aumentada é uma coisa que está muito na moda, não sei se está aqui alguém ligado às editoras, mas a Corte Editora, um bocadinho mais à frente vou falar, já tem manuais, que eles chamam manuais híbridos, que nos permitem exatamente a utilização destas tecnologias. Como é que isto funciona? Eu tenho um manual português ou de história, vou dar o exemplo de história, que é um exemplo se calhar mais fácil. Tenho páginas e os conteúdos tradicionais do manual, mas depois tenho um telefone que consigo que pico na capa com a câmera, okay? Estou a dar a Segunda Guerra Mundial, sei lá. Na página sobre a Segunda Guerra Mundial eu consigo picar uma determinada imagem que lá está e consigo ter informação contextual, vídeos, animações, etc. sobre a Segunda Guerra Mundial e isto é muito enriquecedor. Outra coisa que eu acho que pode ser também muito relevante neste contexto tem a ver com a substituição dos manuais escolares, ok? Ou seja, o manual escolar pode deixar de ser substituído de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, ou seja, o conteúdo base está no manual e o que muda está aqui, ok? Isto às vezes levanta um bocadinho de celeuma, mas é uma visão que eu acho que pode ser abordada. Depois temos jogos de realidade aumentada. Lá em casa, na Universidade de Aveiro, existe uma coisa muito bem feita que se chama do Parque, e a Maria José já vai falar um bocadinho sobre isso, que eu acho que é espetacular, ou seja, consiste basicamente, eu vou só adiantar aqui um bocadinho, no Parque de Aveiro existem vários marcadores pelo parque, eu vou com o meu telemóvel, instalo a aplicação e consigo, em qualquer sítio do parque, saber, por exemplo, que espécie é que é aquela, o que animal é aquele, ou uma data de outras informações contextuais que são espetaculares sobre o parque. Depois, a questão da aprendizagem à base da descoberta. Eu vou dar aqui um exemplo de uma investigação que foi feita, penso eu, no Brasil, em que os meninos tinham que aprender geografia através unindo várias peças de um mapa do Brasil. Ok? Está a terminar? Estou a calar? Ok. Então, vou passar isto muito rapidamente. Vou só falar aqui um bocadinho. Isto era utilizado muito, como no exército americano. Eles utilizavam estas situações para simulação. Como a BMW fazia treino com os seus mecânicos através de situações com realidade aumentada. Fazendo aqui a ponto para a educação, a questão do BOE, do Bring Your Own Device, acho que é muito relevante aqui para estes contextos. Eu vou avançar aqui. Este era o tal exemplo que eu tinha do Brasil, ou seja, os meninos para aprender geografia tinham que unir peças de papel, ok? Para tentarem construir um mapa do Brasil. Isto foi feito na altura do Mundial, quando o Mundial foi no Brasil.
Ok? Tinha aqui uns outros exemplos, mas então vou deixar, vou só terminar aqui com as principais implicações, ou seja, nós, como também disse o Filipe, podemos, com a realidade aumentada, envolver muito mais os alunos, a questão da motivação, a questão da chama à atenção dos alunos, a questão de colocar o aluno no centro da aprendizagem, como disse o Filipe também, e outras potencialidades. É importante também o professor, okay? E vou deixar esta última frase aqui, a mudança do papel do professor na utilização destas tecnologias, como também disse o Filipe muito bem, e tinha aqui um slidezinho para falar sobre o futuro. Qualquer dia nós podemos chegar a ter situações como marcadores, que em vez de serem um pedacinho de papel, pode ser um efeito sonoro, okay? Um determinado som, ou utilizando a internet das coisas, por exemplo, se houver uma determinada unidade num determinado sítio, nós conseguimos disputar. Ok. E vou deixar só aqui a última frase que eu coloquei aqui, que acho que é muito relevante, apesar de toda a celeuma cá sobre a utilização dos telemóveis. Isto é a minha área de investigação. A frase diz que os mobile phones are misnamed, they should be called gateways to human knowledge. E eu concordo absolutamente com isto. Ok? Muito obrigado. Estamos no fim do tempo. Com certeza já não preciso dizer nada, são 10h30. Eu vou falar. E ocorre-me dizer assim muitas coisas. Ele falou do futuro, eu lembrei-me, o futuro é hoje. Depois vi estes meus sub-40, a minha equipa dos sub-40, e pensei, admirável mundo novo. O Aldous Huxley tinha razão. Embora ele disse aquilo de uma perspectiva catastrófica, e a perspectiva existe, mas não é essa perspectiva que nós queremos aqui trazer. Como estava a dizer o David, e bem, o telemóvel, discute-se muito a questão do telemóvel na sala de aula ou não, mas o telemóvel também é uma ponte para nós podermos desenvolver ao máximo todas as nossas potencialidades e capacidades. E eu tinha aqui muitos slides, acho que posso passar imediatamente para o 8 ou para o 9. Pronto, só para falar um bocadinho, fazer a vontade aqui ao David e também estabelecer a ponte com os outros meninos, que são tão valiosos como o David. Estão a ver como eu sou uma mulher feliz, tenho uma equipe fantástica a trabalhar comigo. Estou a dizer a sério. O projeto EduParque está no seu terceiro ano, salvo erro. Consistiu no desenvolvimento de uma aplicação móvel. O projeto EduParque, eu não consigo ler, vou tentar aqui. Tecnologia, Inovação e Educação em Ciência para Aprendizagens Autênticas. EduParque, um projeto de gamificação e realidade aumentada num parque urbano. O projeto, eu diria, porque trabalhei e faço parte deste projeto, ele não só conjuga a gamificação e a realidade aumentada, como também o geocaching. O que é um facto é que os alunos se sentem extremamente motivados e os professores, quando vão fazer formação em ambiente de outdoor learning, a motivação é outra e aprender em contextos destes é completamente diferente. É tal e qual como acontece com os meninos do Paulo, quando estão a fazer aquelas stop motion, é assim que se chama, demora tempo, mas ao mesmo tempo que demora tempo, os meninos interiorizam, têm mais tempo para interiorizar a questão das narrativas digitais, a questão da organização textual, todas essas questões. Aqui no EduParque, os meninos conjugam conhecimentos de história da cidade e do próprio parque. O parque é um parque muito bonito que vale a pena visitar. O parque é riquíssimo no que respeita à variedade biológica e botânica, portanto, eles vão também aprender nesse aspecto. Neste momento, a aplicação existe também já em inglês, porque a aplicação é destinada aos alunos de todos os níveis de ensino, mas é também destinado ao público em geral e mesmo ao turista que visita a cidade de Aveiro. Portanto, nada impede que alunos de um ciclo mais avançado possam utilizar a aplicação em língua estrangeira.
O que é importante é que existe uma conjugação e uma interdisciplinaridade enquanto os alunos andam no parque e enquanto estão a fazer estas aprendizagens, que lhes permite desenvolver conhecimento num contexto completamente diferente, e só o facto de saírem daquele contexto e de se derrubarem muros, eras tu que dizias isso ontem, só esse aspecto já faz com que as aprendizagens sejam efetuadas de outra forma e, portanto, sejam também alicerçadas e solidificadas de outra maneira. A aplicação tem mais ou menos este aspecto. Interessa dizer que existe um modo de jogo, que é um modo que é mais destinado aos alunos e que é diferenciado para os alunos mais pequenos, para os alunos do terceiro ciclo do básico, para os alunos do secundário, e um modo livre, que é destinado às pessoas da cidade ou aos turistas que queiram visitar o parque. Depois, os alunos, quando estão no modo jogo, o parque é o Parque da Macaca, é assim que ele se chama-se Parque Dom Pedro, porque foi o infante Dom Pedro que primeiramente começou a arranjar o parque para aquilo ser um espaço verde na cidade, mas muito mais tarde, talvez em finais do século XIX, começou a designar-se por Parque da Macaca, porque veio uma macaca da África, e a macaca era uma macaca muito agressiva porque estava numa jaula e os meninos iam lá ver a macaca, coitadinha da macaca, depois agressiva, presa, ficou com esse nome, e a mascote do projeto é precisamente uma macaca, e a macaca vai dando feedback aos miúdos à medida que eles vão jogando o jogo, aparecendo com diversos semblantes. Das questões mais importantes é a questão da realidade aumentada, porque através de todos os marcadores, como o David já disse, os meninos podem descobrir informação para além daquela informação que eles podem ver à vista desarmada. Em relação à motivação, os meninos sentem-se muito motivados por estarem a realizar aprendizagens ao ar livre. É um fator muito motivador para eles a questão do geocaching e da gamificação, mas também sentem alguns constrangimentos, nomeadamente se o vocabulário é demasiado específico, demasiado científico, etc. Um outro projeto, não sei se já foi aqui abordado, o projeto MIGO, é um projeto que consistiu no desenvolvimento de um robô tangível, programação tangível através de blocos, não era programável no próprio robô, mas através dos blocos, o que permite aos alunos verem, acompanharem o movimento que o robô tem que fazer para seguir determinado percurso. Este robô, de acordo com os especialistas que tiveram a oportunidade de o analisar conjuntamente com outros robôs, apresentou-se um robô bastante rico, porque ele tem uma capacidade que nenhum dos outros robôs aplicados ao primeiro ciclo do ensino básico tem, que é a possibilidade da abertura dos ângulos ser definida pelo utilizador. Não são ângulos pré-definidos de 90 graus ou 180 graus, ou de volta à esquerda, volta à direita. Os alunos podem fazer a abertura de ângulos que quiserem. Portanto, aqui aplica-se não só aos miúdos mais pequenos, mas também a miúdos de ciclos já mais avançados. Com este robô houve três mini projetos, podemos chamar-lhes assim. O primeiro foi desenvolvido pelo Filipe, em Lisboa, foi o mais com caráter mais académico. O segundo foi numa sala de estudo em Aveiro, e o terceiro foi no ano passado, no Dia Internacional da Criança, no Conselho da Mielhada. Todos os meninos do terceiro ano do Conselho da Mielhada se reuniram no Parque da Cidade e tiveram acesso a uma série de robôs, entre os quais o MIGO. E podes avançar. O Tangini, na sequência do projeto MIGO, resolvemos concorrer a um projeto Erasmus, que ganhámos. O Filipe também está neste projeto. Na mesma ordem de pensamento do MIGO, pretende-se desenvolver o pensamento computacional das crianças, desenvolver uma toolbox com ferramentas que auxiliem os professores a promoverem as aprendizagens dos seus alunos e a desenvolverem competências na área da STEM. Aqui assim não vamos trabalhar só com meninos do primeiro ciclo, mas sim do primeiro e do segundo ciclo, porque em alguns dos países com quem vamos trabalhar
nomeadamente a Letónia e a Bulgária, a escolaridade, o primeiro ciclo não é obrigatoriamente até aos 9 anos, pode ir até ao 5º ano. Este projeto vai desenvolver-se em variadas fases. Acabamos agora o primeiro semestre do projeto, vamos ter uma das reuniões internacionais para a semana. Ele vai envolver também uma formação de professores na Universidade de Aveiro para todos os parceiros europeus. Depois esses professores vão disseminar essa formação nos seus países e, então, depois, também com a toolbox que tiver sido desenvolvida até essa altura, poderão trabalhar com os seus alunos em contexto de sala de aula ou noutros contextos informais ou não formais. Em relação aos projetos da ERT, o João talvez estivesse mais capacitado do que eu a falar deles. No entanto, je vais faire de mon mieux. Um projeto extremamente importante, a área da probótica, e que se cruza muito de perto com aquilo que o Filipe tem andado a fazer no doutoramento dele. A probótica tem a ver com o desenvolvimento do pensamento computacional, muitas vezes o desenvolvimento do pensamento computacional sem computadores, e o que é importante é que estes projetos, inicialmente o projeto de robótica chamava-se Iniciativa de Programação e Robótica no primeiro ciclo, e agora passou a ser Probótica no ensino básico. E eu quero pôr a tónica no seguinte: há uma preocupação, tanto neste projeto como noutros projetos de iniciativa privada. Estou a falar por exemplo, o Apps for Good, por exemplo, o projeto Génios, por exemplo, a Academia de Código. Todos estes projetos têm uma preocupação que é muito louvável, que é a questão deste desenvolvimento computacional desde tenra idade. E aqui eu tenho que falar de mim, da idade que eu tenho e daquilo que foi a minha aprendizagem. Eu andei no liceu no início dos anos 70, entrei na universidade também ainda nos anos 70, depois fiz um mestrado no início dos anos 90, até ao 9º ano, 5º ano do liceu tive matemática, depois deixei de ter matemática, nunca fui habituada a ter um pensamento de resolução de problemas, a não ser, eu gostava muito de costurar, uma vez desmontei a máquina de costura da minha mãe, porque havia qualquer coisa que não estava a funcionar bem, consegui montá-la e pô-la a funcionar, embora me tenham sobrado 2 ou 3 peças, mas ela funcionou e a minha mãe não notou que eu tinha mexido, era o meu objetivo fundamental. De resto, o meu pensamento computacional, zero. Conclusão moral da história. Fui fazer um mestrado, cheia de força de vontade e tal, era nova, tinha 30 anos, mais novinha que os meninos, era da idade do Filipinho. Mas o que é que me aconteceu? Tive que ir fazer um semestre à França e à Bélgica. E os belgas não brincavam em serviço. E tive uma cadeira de programação. E tive uma cadeira de algoritmia. E quando eu tive aquela cadeira de algoritmia, todas as noites eu tinha pesadelos. Todas as santas noites eu tinha pesadelos. Porque eu não conseguia encasquetar aquilo na minha cabeça. Não conseguia. Aquilo era mais... não tenho apetência para aquele tipo de coisa. Por isso mesmo, hoje, eu acredito, e sobretudo a questão do género também é muito importante, que os meninos, desde pequenininhos, têm que começar a habituar-se. Nós falamos tanto da falta de massa crítica, até nos adultos, não é, João? Os nossos meninos também nos queixamos, os meninos de pensamento crítico, nada. Mas o que é um facto é que nós temos que os ajudar e somos nós adultos que temos que os orientar e temos que negociar com eles de alguma forma para eles conseguirem sobreviver neste mundo. Porque isto, o tal admirável mundo novo, às vezes também é um bocadinho, desculpem-me a expressão, é um bocadinho um mundo de cão. Quando eu penso nos meus filhos, não que já são adultos, mas no meu neto e nas crianças todas, este mundo oferece-lhes tantas potencialidades, mas ao mesmo tempo é um mundo também tão complicado. A internet veio-nos facilitar tanto a vida, mas também nos veio complicar tanto. E assim acaba. Muito obrigada.
O que é que ele diz? Não não consigo. Has it been achieved? Of course not. But little by little we are getting there. Power. Não está nada acabado, mas havemos lá chegar. Aquela rapariga de franja sou eu, na altura do mestrado, deve ser. Com o Papert, em pessoa, na Gulbenkian, em Lisboa. Obrigadíssima. Peço desculpa por esta conta de vaidade do último diapositivo. Muito obrigado. Estamos um pouco atrasados já, um ligeiro atraso de cerca de 15 minutos, mas ainda coloco então aqui ao debate e ao comentário que vou fazer às excelentes intervenções que foram apresentadas aqui sobre a tecnologia, sobre a importância que a tecnologia tem hoje em dia, que nós interagimos com a tecnologia, sobretudo os nossos alunos interagem com a tecnologia, mais facilmente do que nós interagimos com essa tecnologia. Portanto, os conhecimentos estão sempre a ser atualizados todos os dias, eles conhecem aplicações educativas que nós não conhecemos, que às vezes nos falam que nós ainda não conhecemos. Estas tecnologias de saber em tempo real os barcos que estão a viajar no mundo, os animais que estão a fazer as migrações, portanto, esta tecnologia que alguns alunos já conhecem, já têm estas aplicações instaladas, alguns deles, algumas aplicações instaladas nos seus smartphones, e nós ainda não temos esse conhecimento. É por isso que é importante também este congresso para atualizarmos, conhecermos o que de novo se está a fazer, e agradeço aos oradores presentes estas novidades e apresentar estas novidades. Então, uma pergunta que queiram fazer, um comentário que queiram deixar, os oradores, senão depois vamos ao intervalo, ao break, a um pequeno lanche. Há uma pergunta lá em cima. Sr. Professor Baltazar, quer fazer uma questão? Em cima. Acho que se consegue ouvir. Muito bem. Em primeiro lugar, a informação que está a repensar a formação dos professores. Quando há um campo que se pede uma sugestão sobre as formações, por acaso, tenho cuidado de dar a preocupação de nos atualizar neste domingo, não é? Portanto, ficaria também essa sugestão lá, não é? Começar a criar ou a pensar a formação mais também nestes domingos, para nós termos à vontade de interagir com os nossos alunos para novas tecnologias. Parece que é uma observação. Mas a segunda observação é sempre um cuidado. Traduzir em português, nós muitas vezes, eu sei que o é internacional, eu também captando alguma coisa, mas às vezes nas apresentações, em vez de verificar uma agendagem em português, tem juderia. Está bem? Obrigado. Obrigado. Era exatamente uma pergunta, era um comentário. Uma pergunta que queiram colocar ao painel. Olá, bom dia. Se calhar aqui na plateia serei talvez o único que não estou com crianças no meu dia-a-dia. Sou funcionário do município, mas também sou professor na área do desporto. Aquilo que eu deixo e o que é que eu vinha aqui dizer também. Houve duas ou três partes que inicialmente eu me questionei, mas depois acho que a senhora terminou muito bem. A nossa população tem pouca massa crítica. E o que é que acontece? Acontece que nós no dia-a-dia levamos os nossos alunos para um fim e falta a técnica, o meio para chegarmos lá. E tudo isso é o que, por vezes, queremos o sucesso, queremos as notas, queremos isso tudo, mas levar ao raciocínio dos alunos para a técnica, como é que devemos chegar, eles questionarem-se, mas não, as novas tecnologias no dia de hoje, o que é que acontece? Tenho uma dúvida, nova tecnologia, e vemos o fim. Tudo muito bem, é um caminho, é uma ferramenta fundamental, mas por vezes o que é que está por trás? A massa crítica, perceber o que é que está por trás. Isso cabe a todos nós. Eu sou da área do desporto, ainda ontem apanhei miúdos de 16 anos no ginásio e perguntei-lhes, mas porquê é que estão a fazer isso? Porquê é que fazem esse movimento e não o outro? Não sei, não sou o professor. Percebam o vosso movimento.
percebam o vosso corpo. Nos dias de hoje, quantas pessoas conhecem o próprio corpo? Conhecem se calhar melhor o telemóvel do que o próprio corpo. E a base de tudo é o essencial. E muitas vezes, para o sucesso, vemos a nota final, a pauta. Às vezes eu tenho um colega que tem uma frase que diz: ontem vi a Sara, aquela que tinha as melhores notas da faculdade. E então o que é que tu disseste? Quero um Big Mac sem cebola. Obrigado. Não sei se quer deixar alguma pergunta, não, quer fazer pergunta específica, algum comentário? Eu quero fazer um comentário que não se prende diretamente com aquilo que foi dito. O meu comentário tem a ver com uma parte da apresentação que eu me esqueci de mencionar, que é um projeto importantíssimo, que é o projeto Conta-nos uma História, e é o projeto que estabelecia a ligação com a apresentação do Paulo. Desculpa, Paulo, mas foi mesmo falta de tempo e distração. E depois, em questão a questão que levantou, a massa crítica, o pensamento crítico, temos que ir devagar, mas também temos que nos convencer de uma coisa. Talvez na educação haja muita resistência sempre, cada vez mais não, mas há muita resistência sempre à mudança. Eu posso falar porque já vivo há muitos anos, já tenho acompanhado a educação há muitos anos, e nós temos que nos capacitar que alguma coisa tem que mudar e que nós também somos agentes dessa mudança. Nós queremos que os nossos alunos mudem, temos que ter o apoio dos órgãos decisores, João, mas nós somos também agentes da mudança. É só isso que eu tenho para dizer. Se todos fizermos um bocadinho, diz o David, estes bocadinhos todos juntos darão muito. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, um pequeno contributo também. Eu penso que o futuro é hoje e acho que não vale a pena olharmos muito para trás, é olhar para a frente, e acho que é assim que vamos conseguir ajudar os nossos alunos a ser melhores no futuro. Eu queria fazer uma pergunta ao Paulo Fernandes, é muito rápida também. Para se desenvolver um projeto deste tipo, como o que apresentou aqui, qual é o tempo, mais ou menos em horas, que passa com cada turma, ou que passou com cada turma durante o ano letivo? Eu não as contabilizei, portanto, passava 2 horas por semana ao longo do ano letivo, sendo que entramos a trabalhar em novembro, dezembro, porque o primeiro período foi basicamente de preparação com os professores, e portanto não tenho essa contabilização, até porque a dada altura estes projetos, e isso não houve oportunidade de desenvolver, este projeto só é possível havendo um professor que possa ir à escola desenvolvê-lo. Não digo que o professor da turma não o consiga, mas torna-se difícil, porque a dada altura é preciso criar equipas de trabalho e sair da própria sala de aula, como vocês viram nos vídeos, trabalhar um pouco à parte, porque trabalhar com uns 25 alunos, 30 alunos, ao mesmo tempo na captação de imagens, não é possível, porque ficam todos os outros a ver, 2 ou 3 ali a trabalhar, e isso não é rentável, e portanto é necessário haver esses recursos humanos. Agora, relativamente a horas, 80, 60 horas de contacto com a turma, sim, à volta disso. Bom, se não há mais perguntas, encerramos aqui este quarto painel. Temos agora um coffee break. Pedimos então que cerca de 10 minutos para não atrasar muito os trabalhos. Já estamos um pouco atrasados para começar às 11 horas. Obrigado.